Olá, meu nome é Mariana Guimarães, eu sou engenheira da UIC Brasil e eu estou aqui para ministrar o curso de fadiga. E agora vou finalizar o conteúdo teórico do módulo 4 sobre a abordagem ESN para estimativa de vida. A aula de hoje é sobre a influência de outros fatores especiais no comportamento da curva SN. Geralmente, a curva SN disponibilizada, ela possui alguns fatores fixos referentes ao teste. Geralmente usam-se amostras pequenas, sem entalhes, perfeitamente polidas, sobre carregamento cíclico axial ou de flexão pura. Agora, o que fazer quando temos um entalhe ou uma temperatura diferente ou até quando queremos usar esforços combinados, por exemplo? Idealmente, deveríamos realizar ensaios nessas condições para termos dados mais corretos e realistas. Entretanto, isso nem sempre é possível devido a diversas limitações, como as próprias limitações físicas laboratoriais. Mas podemos corrigir a curva SN baseados em relações empíricas que serão apresentadas aqui nessa aula. Aqui nessa tabela, nós temos uma ideia de como fatores podem ser diferentes para amostras nos ensaios e os componentes reais, né, que são os componentes que querem ser projetados. Por exemplo, o acabamento de superficial, né? Na amostra do ensaio, geralmente ela é polida, perfeitamente polida. Enquanto para componente, nós podemos ter uma superfície mais bruta, uma superfície usinada. O tamanho da amostra, por padrão, geralmente é 7,62 milímetros de diâmetro. Já para o componente, a gente pode ter comprimentos variáveis, né, dimensões variadas. A confiabilidade do teste é cerca de 80%. A confiabilidade do componente pode ser variável, depende de qual componente você quer trabalhar. A temperatura de teste geralmente é em torno da temperatura do ambiente, de 20 graus Celsius. Já a temperatura de uso do componente pode ser a mais variada possível. Geometria também, geometria para as amostras, ela geralmente vem com uma seção transversal uniforme, sem muitas transições, e se tiver transições, transições suaves. Já o componente a gente sabe que pode ser de qualquer tipo, né, qualquer formato. O tipo de carga para o experimento, né, para o ensaio, geralmente é de flexão rotativa, torção ou cargas axiais. Já para o componente, é de esforços combinados. Existem outros fatores também que podem aparecer nos componentes que as amostras não prevêem, como tensões residuais, tratamentos térmicos e ambientes corrosivos. Todos esses fatores, eles têm que ser corrigidos na curva SN, para termos uma curva SN adequada para que prevê melhor a vida em fadiga do componente. O primeiro fator aqui, o fator de acabamento superficial, ele é muito importante, já que a maioria das falhas por fadiga, elas se iniciam na superfície. Então, a própria superfície tem grande influência no comportamento de fadiga. Irregularidade na superfície, elas agem como concentradores de tensão que auxiliam na formação de trinco. E aqui eu estou dizendo que mesmo peças com bom acabamento, mesmo elas tendo um bom acabamento, elas podem possuir rugosidade. E essa rugosidade faz elas se distanciarem mais das amostras que são perfeitamente polidas em laboratório. O Dinas ele fez algumas constatações empíricas para diferentes tipos de superfície. O material retificado, por exemplo, ele viu que nós podemos ter um fator Ka, que é o fator de modificação, né? Esse fator eu vou explicar melhor como eles vão entrar na equação, numa equação que vai prever a mudança da curva. Então, esse fator Ka, que, por exemplo, para o material retificado, ela é igual a 1,58 o sigma U elevado a menos 0,85, onde sigma U é a tensão de ruptura do material. Se a gente tiver material laminado a frio ou usinado, a gente tem uma outra equação. Se a gente tiver um material laminado a quente, a gente tem uma outra equação. E se a gente tiver um material laminado forjado, já tem outra equação. O tamanho da amostra também tem bastante influência, porque peças de maior dimensão, elas têm maior probabilidade de apresentar fissuras e outros defeitos. Geralmente, a fabricação de peças maiores também é uma fabricação mais complicada, que tem uma maior possibilidade de aparecer defeitos, assim como também é muito mais difícil fazer uma inspeção final. Dessa forma, a gente tem que considerar também que o tamanho ele influencia a curva SN, que já não é mais aquela curva, não é mais feita naquela amostra pequenininha.
De acordo com Budinas também, temos equações para achar esse fator quando a gente trabalha com algumas variações pequenas, né? Não é tão grande não, mas tipo, a gente consegue sair de 2,79 milímetros até 254 milímetros de diâmetro dos nossos componentes. Fatores de carga. A referência nos testes, nos ensaios, normalmente é o teste de flexão rotativa ou um teste de cargas axiais. Porém, geralmente a gente usa nos componentes um carregamento multiaxial, de carregamentos combinados. Então, Gonçalves ele tem algumas relações, né, que foram achadas empiricamente e estão resumidas aqui nessa tabelinha. Para carregamento de tipo flexão, como o nosso teste é de flexão também, apesar de ser flexão rotativa, o nosso KC é igual a 1. Ou seja, quando a gente for multiplicar esse KC à nossa equação, para achar a nova curva SN, ela não vai se alterar. Assim como para casos de cargas axiais, carregamento axial, quando o sigma R ele é maior do que 1520, sigma de ruptura do material é maior do que 520 megapascal, ele também é igual a 1. E assim como uma flexão rotativa, que é a nossa flexão de teste de ensaio, o KC também é igual a 1. Agora, quando a gente está vendo, por exemplo, um carregamento axial, onde a tensão de ruptura do material é menor do que 1520 megapascal, o nosso KC vira 0,923. Significa que quando a gente for multiplicar, a gente vai jogar para baixo a curva SN. Já a torção, o cisalhamento, quando a gente tem esse carregamento tipo torção cisalhamento, a gente tem um KC de 0,590, que também vai jogar para baixo a nossa curva SN. Seguindo aqui para o fator de temperatura. A variação de temperatura ela afeta grandemente as propriedades mecânicas do material como um todo. E assim, como ela é muito importante, é sempre que possível, o ideal é que a gente obtenha dados experimentais, ensaios experimentais de fadiga, considerando o efeito dessa temperatura. Porém, a gente sabe que nem sempre é possível. Então, quando isso não for possível, a gente usa uma seguinte relação empírica, tá? Essa equaçãozinha aqui, para casos de temperatura que variam entre 37 graus Celsius a 540 graus Celsius. Aí a gente usa essa equação para achar o valor de KD. A confiabilidade. Cargas da vida real, elas são de natureza aleatória e não são muito constantes. Então, para se estimar a curva alterada para o material, para o novo componente, é importante levar em conta essa dispersão estatística do próprio componente, da confiabilidade do componente. Usa-se, então, o fator de correção KE para diferentes níveis de confiabilidade. Então, aqui a gente tem, por exemplo, esses níveis de confiabilidade, né, de 0,5 até 0,99999, e como esse KE ele vai se modificando para esses níveis de confiabilidade diferentes. Existem outros fatores também que podem ser discutidos podem ser lidos em livros de texto, né? Como fator de tratamento mecânico, fator de fretting, fator de polimento, fator de choque, fator de soldagem e o fator de corrosão, que todos eles vão modificar a curva SN também. Por fim, vamos tentar entender como é que esses fatores todos eles vão influenciar a curva SN. Eles influenciam através da equação de Marin. A equação de Marin, ela junta esses fatores e aplica esses fatores ao SF, mudando a resistência do material à fadiga. Simplesmente basta multiplicar os fatores Ka, Kb, Kc, Kd e Ke ao valor de SF', e assim a gente obtém o valor SF alterado considerando os fatores. Resumidamente, SF é o limite de resistência à fadiga do componente e SF' é o limite de resistência à fadiga do corpo de prova. Assim que a gente encontra o SF, a gente consegue aplicar ele na curva SN, mantendo, é claro, o número NF de 10 a sexta, que é o número, geralmente é o número de ciclos, né, que a gente alcança o SF. Então, se antes a SF' da amostra era 10 a sexta, depois o SF do componente vai ser 10 a sexta também. A curva horizontal, então, ela é transladada para baixo, trocando o valor de SF' para SF,
e aqui em cima ele novamente é ligado ao valor inicial. Então a gente consegue ter a curva alterada. A curva anterior para a amostra, para o corpo de prova, era essa curva azul, e agora a curva para o componente é essa vermelhinha aqui, e a gente pode usar ela agora para poder fazer cálculos de vida em fadiga, estimativa e trabalhar nos nossos projetos. Então é isso, gente. Com essa aula eu finalizo o módulo 4. Eu espero que vocês tenham compreendido bem todos os conceitos apresentados. Na próxima aula, vamos iniciar o módulo 5, onde vamos aprender sobre carregamentos aleatórios e como lidar com eles para estimar a vida em fadiga. Então, até breve. Espero vocês na aula inicial do módulo 5 do curso de fadiga. Muito obrigada pela atenção até agora e até lá.